Fala, Irmandade Motociclista! Estamos começando hoje mais um episódio do Sexta do Motociclista Histórias e Aventuras, porque aqui, mais importante que a máquina, é a história de quem pilota. E hoje a gente tem um convidado especial, vou chamar ele agora pra gente fazer aquele bate-papo. Vem pra cá, meu irmão Gomes! E aí, meu irmão, tudo bom? É um prazer te receber aqui na Sexta do Motociclista. Prazer todo meu estar por aqui, nesse evento, onde, querendo ou não, a nossa concentração, onde a gente consegue compartilhar nossos momentos com os irmãos, compartilhar histórias, compartilhar nossas vivências também. E é isso aí. E já para começar o nosso bate-papo, eu já pergunto, começando para você, como que você iniciou aí no meio motociclista? Conta aí pra gente. Eu iniciei no meio motociclista na época do Peak Night, onde eu conheci realmente o meio. Eu nunca tinha tido contato com isso antes, mas sempre gostei de viajar, principalmente de moto. Até mesmo antes de conhecer o meio, eu sempre planejava fazer umas viagens de moto. Aí no Peak Night foi me apresentado o motociclismo, onde eu vi, me apaixonei, vi que era a minha vontade também, que eu tinha um espírito, uma veia para isso, e foi daí que eu consegui seguir diante com esse... Perguntar para você qual a viagem que foi marcante, uma viagem que você fez aí que ficou marcada. Eu sei que você vai ter várias, mas conte uma pra gente. Olha, a viagem que ficou marcada para mim não foi nem uma viagem para longe, foi uma viagem para perto. Iguatu Motofest. Foi uma viagem que foi a galera do clube quase toda. Foi uma viagem muito bacana. Teve alguns perrengues? Teve. 2 motos bateram o motor na viagem. Sem perrengue não é As viagem. viagens sem perrengue não é viagem. Com certeza. Mas só em estar com a família, isso, ou com a galera, pra mim isso não tem sem igual. Essa foi uma das viagens mais marcantes pra mim. De Iguatu, onde a moto voltando, bateu o motor lá em Quixadá, e a gente teve que empurrar quase 80 quilômetros. Empurrando a moto no pezinho. Meu Deus do céu. Se revezamos em 3 até chegar em Chorozinho. Mas isso todo tempo revezando. Um empurrava um tempo, outro empurrava outro, sem irmandade. Esse foi o point mais, assim, né? Isso. Qual o significado do motociclismo pra você? O significado do motociclismo pra mim vai muito além do colete. O colete ele apenas registra que a gente faz parte do meio, mas você pode muito bem ser motociclista mesmo sem ter colete. Isso não impede você de nada. Para mim, o significado de motociclismo é respeito, é honra e principalmente você saber absorver tudo aquilo que você vive. Porque o que eu gosto nas viagens é que a gente não fica preso só numa coisa só. Porque quando você viaja de carro, você fica preso dentro de uma lata. Você viajando de moto, não. Você sente quase que as 5 sensações. Você sente frio, você sente calor, você sente chuva, você sente o cheiro, você sente a sensação do ambiente. Se você abrir a boca, pode entrar até um mosquito dentro, então você sente até gosto. Que música não pode faltar na sua viagem? Se eu estiver gostando da letra, eu estou escutando. Mas eu tenho uma veia muito forte por eletrônica. Pra mim não pode faltar a Loki nas minhas viagens. No fone, numa coisa, numa caixinha de som, tem que ter uma Loki na minha playlist. A gente agora vai falar sobre essa viagem que você fez passando por 17 estados e 3 países. Qual foi a motivação? A motivação foi justamente o que eu tinha falado um pouco anterior. Que ele também comentou, que são as paisagens. Quando você sai daquele lugar que você está ambientado, você vê coisas que você não imaginava conhecer antes. Você começa a abrir a mente para o mundo, abrir a mente para outros horizontes. O mundo vai muito além daquele lugar que você vive. E isso para mim me incentivou demais. E outra coisa que pega muito é que a gente nunca mais vai ter a idade que a gente tem hoje. Então, enquanto a gente conseguir aproveitar o nosso tempo, as nossas coisas com as coisas que a gente gosta, isso nunca é perca de tempo, isso é sempre valioso. E durante essa viagem aqui, vamos te perguntar qual foi o momento mais difícil que tu enfrentou durante essa jornada? Teve alguns momentos que pra ti foi difícil. Te assistindo eu via que às vezes tinha que ficar em posto de combustível, armar a barraca, tem aquela preocupação se pode ser assaltado, pode chegar alguém, porque ali você tá exposto. Isso, essa era a parte que mais pegava, querendo ou não, porque a gente não tinha ponto certo para dormir. A gente estava numa viagem, existem muitos apoios na estrada, tem muitos grupos de apoio que se você solicitar, eles com certeza vão lhe dar um repouso, mas a gente estava querendo realmente uma aventura mais prolongada nesse quesito. De ver até quando a gente conseguiria aguentar. A gente dormia em posto de gasolina, a gente fazia a nossa própria comida. Então tinha dias que a gente acordava num canto, não sabia se ia bastante sair fazendo a comida. A gente fazia nosso próprio rango na estrada, a gente dormia em posto de gasolina abandonado, já aconteceu. Então,
chovendo, a gente não tinha onde saber onde ficar. Porque depois que você sai da sua casa, todo mundo quer que você retorne. Mas, querendo ou não, você, sua moto é você, sua moto e sua Você, estrada. sua moto Se e você a tiver estrada. amigos que estejam com você, tudo bem, mas sempre vai ser você, sua moto e a estrada. E Deus, com certeza, também. Agora eu pergunto para você, qual foi o momento que foi mais emocionante, né, durante essa viagem que você fez, que você nunca vai esquecer? Passei pelas cataratas de Foz do Iguaçu, na massa. vinda e na ida. Mas não foi lá o momento em que eu mais ficou na minha memória. O momento mais emocionante foi quando eu cheguei no Rio Grande do Sul, onde eu vi as montanhas, as neblinas, as coisas. Você passava pelas montanhas e sentia aquele cheiro de uva nas paisagens, aquele cheiro pelas gôndolas que a gente passava lá, pelas montanhas. A paisagem muito linda, muito linda. Imagina você que viaja a Guaramiranga, agora imagina Guaramiranga multiplicado por umas 30 vezes mais aquela paisagem. 7 horas da noite, o que me pegou muito era que era 7 horas, 7h40 e ainda existia sol. Aquele pôr do sol quase 8 horas da noite. Eu via bastante, eu ficava dizendo assim, rapaz, não escurece não. Não escurece. Não escurece. 7 horas da noite o sol lá em cima como se fosse 6 horas. 6 horas não, 5 horas. Qual país ou lugar te surpreendeu durante a viagem? Assim, eu sei que foram 3 países, Argentina, Uruguai e Paraguai. Isso. Desses 3 países, assim, tu passando, qual lugar que mais te surpreendeu? O lugar que mais me surpreendeu foi o Paraguai, por incrível que pareça. Passei no Uruguai, foi ótimo. Passei na Argentina, foi tranquilo. No Paraguai, por que surpreende? Porque a gente tem aquele receio. Porque antes, quando a gente tá indo, todo mundo fala, nossa, lá é muito perigoso, nossa, isso, nossa, aquilo outro. Você fica com muito isso na cabeça. São muitas informações, São muitas informações. Né? Muitas informações a gente entrou no Paraguai por 2 fronteiras. Uma pelo Mato Grosso do Sul e a outra por Foz do Iguaçu, no Paraná. A de Foz do Iguaçu é a mais conhecida. Lá realmente o movimento é muito louco. Mas depois que a gente entrou por outro lado, que foi por Cuiabá, foi muito tranquilo. Muito tranquilo, a cidade muito calma. A gente comeu até um açaí lá na cidade do Paraguai. Mas foi muito tranquilo. Então, pra quem pensa que seria aquela coisa, a gente tava com medo de pisar o pé e ser assaltado, querendo ou não, porque a gente tá em outro país, é outra jurisdição. Mas não é assim. Claro que você precisa ter cuidados, com certeza, como em qualquer outro local. Mas não é essa coisa que o pessoal, esse bicho de 7 cabeças que o pessoal bota na nossa mente. Teve algum momento, aquele momento que tu pensou em desistir? Não, vou desistir e vou voltar. Não vou seguir adiante. Olha, momento de realmente pensar em desistir, não teve. Mas teve momentos de se sentir cansado. De pensar, poxa, parece que não acaba. Porque você, querendo ou não, essa rotina de quem tá viajando não é férias. Você pensa que tá de férias, você não tá de férias. Você tá viajando, você tá conhecendo. Mas você não tá de férias, você não tá vivendo um luxo. Você não tá naquele conforto que você gostaria de estar. Você tem em casa. Você né? tem em casa, você não tá. Tem conforto. Na estrada você Então, não vai ter um conforto. Já aconteceu de 2 vezes de eu estar dormindo no chão, na barraca, e sonhar que eu tava em casa, de boa, na minha rede, na minha cama, com meus amigos. E quando eu acordava, eu tava dentro da barraca. Caraca, mas eu tô viajando. Porque foram 47 dias de viagem. Foram quase 13 mil quilômetros rodados. Muita coisa, muita coisa. O que mais chamou a tua atenção nos lugares que tu visitou? Assim, da cultura, o que mais te chamou a atenção? Da cultura, o que mais me chamou a atenção foi realmente o sotaque dos locais que a gente passa. E da maneira que o povo fala com a gente. Porque a gente está habituado realmente a uma cultura só que aqui no Ceará. Mas o povo de fora também é bastante afetuoso. O pessoal recebe a gente bem, o pessoal trata a gente bem. Só que assim, nem todo mundo conhece o meu motociclista. Então tem gente que acha que, querendo ou não, que a gente faz alguma coisa de errado, assim, pelo outro. Mas o que chamou mais atenção nas culturas realmente foi o falar das pessoas. Da gente conversar com as pessoas e o pessoal, caraca, que legal, vocês estão fazendo isso, poxa. Só que do sotaque, vocês são do Ceará, vocês estão fazendo isso. Isso foi o que chamou mais atenção. E a pronúncia das palavras. Porque às vezes o que a gente é acostumado de um jeito lá é de outro. É totalmente outro. Então, e você tá do outro lado do país, e é totalmente diferente da cultura. O nosso país, Brasil, ele é um continente inteiro. Então, cada extremo do país é como se você estivesse fora do país. Todo mundo fala a mesma linguagem. Agora eu pergunto para você, Marcelo, como os motociclistas aí dos outros países receberam vocês, motociclistas do Brasil, visitando o país deles, Uruguai, Paraguai, Argentina, se vocês chegaram a encontrar outros motociclistas na estrada, né? Mas assim, a gente teve contato com outros motociclistas, sim, e o pessoal recebeu a gente super bem, não teve nenhum que desmereceu a gente, isso aqui eu gosto muito nessa irmandade, nesse colete, no meu motociclista, todos veem a gente como irmão. Todo mundo, pelo menos cada pessoa que eu vejo que usa um colete, tem aquela pessoa como um irmão da gente. E também faz parte do nosso meio, que conhece a história. A gente voltando pra São Paulo, depois que a gente iu pro sul, a gente se encontrou com uma pessoa, era uma mulher motociclista, e a gente não se conhecia, a gente começou a conversar e nós estávamos a 500 km de distância de um destino que a gente ia. E ela ia para esse quase mesmo destino.
E ela falou, vou com vocês. E- Aproveitou o comboio. E ela aproveitou e foi com a gente. Só que a gente não conhecia ela não conhecia a gente. Querendo ou não, pra uma mulher fazer isso, ainda mais que Mas tava... o colete, ele passou a. O colete a passou confiança. Quando a gente chegou no Se destino tivesse sem final, colete, eu acho que jamais Sim. ela queria acompanhar por não saber do que se eu não sabia o que se tratava. por não- tratava, o que poderia acontecer. E ela foi uma das fases que ela falou que me marcou muito. Eu não confiei neles dois. Era eu e o Shopee que tava voltando. Eu confiei no colete. Isso me marcou muito. Porque eu vi que realmente isso é uma força, é forte isso que vocês escutaram. Eu só não confio no nosso, nem na gente em si, por mais que a gente conversasse, mas confio Mas no nosso colete. em si. Mas no justamente. colete em si. Com certeza. Marcelo, e durante a viagem, teve assim, eu sei que tu experimentou de tudo, né? De tudo. Qual a comida que tu experimentou assim mais diferente durante a viagem? Pra mim, por incrível que pareça, mais diferente foi o chimarrão. Provei o chimarrão gelado e o quente, mas eu não gostei, galera. Perdão por quem come. Amargo, perdão por quem gosta, por quem bastante toma, mesmo. mas eu não consegui gostar desse chimarrão. Pode ser por falta de prática? Pode ser. Mas pra quem me conhece sabe que nem bebida eu gosto. Nem de bebida eu tomo. Eu já acho amargo. Então, qualquer coisinha ali que eu já não Foi amargo, tu já não tá eu já não gostando. tô gostando. Perdão, mas Mas o bom, justamente, o bom das culturas é isso, é né? isso. É você conhecer. Enquanto aqui as pessoas vêm e provam o nosso tradicional baião de dois. E você não Comida encontra, tradicional tá? daqui. Você, Por eu fora você pelejei, não eu encontra. pelejei pra tentar Tem achar. aquele baiãozinho, né? Ela tem um baiãozinho, um espetinho com baião que toda esquina tem aqui, lá você não acha. No máximo que você acha é um espetinho. E assim, é difícil você achar um baião. É só arroz, o arroz temperado. Baião nem existe. Teve algum lugar que tu passou, que tu parou, analisou e respirou? Valeu cada quilômetro rodado. Teve esse lugar, foi voltando já. A gente tava em Palmas, em Tocantins. Aí a gente passou por uma ponte que ela tem 8 km de extensão. E a gente descendo nessa ponte, depois a gente voltou e eu, caraca, valeu cada centavo que a gente gastou. Valeu cada quilômetro rodado. Se tu pudesse voltar para um desses lugares, qual seria o lugar que tu voltaria, Marcelo? Olha, se fosse por beleza eu voltaria pro Rio Grande do Sul. Porque é muito lindo. Gente, deixa eu só falar por que eu tô chamando de Marcelo. Na tarjeta vai estar Gomes, mas eu tô chamando de Marcelo pela convivência já, porque é Somos Marcelo, Gomes, amigo há bastante tempo. Então, eu tenho esse negócio de chamar. Às vezes eu não me acostumo a chamar pelo nome que tá na tarjeta. Aí eu vou chamando de Marcelo. Mas a entrevista é com o Gomes é o Marcelo. Continua lá. Então, galera, por beleza, Rio Grande do Sul, sem dúvidas, lá é um lugar muito lindo. É um lugar, pra mim, foi muito bacana. Agora, por hospitalidade, por um local que a gente ficou, que abraçou a gente de uma maneira, foi Sorocaba. Sorocaba em São Paulo. Eu quase ficava em Sorocaba. Eu vi E tu, teve- tu foi, voltou, aí você quase vai que ficava em ficar. Sorocaba. Ele vai Tanto perguntar. que ficou um membro nosso lá. Foi o Shopee. Pra quem não, se você conhece, segue pra Nestlé, você conhece o Shopee, o da motinha, que foi com a gente, que era uma 110 cilindradas. Uma Motul 110. E rodou junto com a gente. Falando nisso, a artezinha dele tá guardada. Marcelo, depois de rodar 17 estados, 3 países, que conselho você daria para quem quer fazer uma viagem, mas que ainda não teve essa coragem? Pra quem não tem coragem. Pra você que não tem coragem de fazer uma Pessoas viagem sonham em fazer a longa, viagem, vocês mas não sonham tem em a fazer coragem viagem. de... Eu já escutei muito isso, cara. Era o que eu mais eu recebia no meu direct no Instagram. Cara, muito bacana. Eu tenho muita vontade de fazer isso, mas não tenho coragem. Olha, vá sem coragem mesmo. Porque se você esperar o momento certo Coragem vai pra encontrando tudo, no caminho. você vai encontrar no caminho. E se você esperar o momento certo pra tudo, você nunca vai... Não, porque existe um tal do bloqueio, que chama bloqueio do perfeccionista. Que é a pessoa que quer que tudo esteja perfeito para começar algo. Nunca tudo vai dar perfeito. Então, vá viver sua viagem, mesmo sem coragem, que você vai aprendendo com o caminho. O caminho é que vai lhe dar a coragem. Deus não vai plantar a coragem em você, ele vai lhe dar situações para você agir com coragem. Até porque se a gente for esperar que a viagem seja perfeita, nunca vai ter a viagem perfeita, porque sempre vai aparecer algum perrengue, alguma coisa Sempre. no caminho, um obstáculo para te parar. Assim como a tua moto furou o pneu, a moto do Shopee Furou o pneu também. furou o pneu, teve hora que a tua moto estava na oficina, a moto dele estava na oficina e algumas coisas foram atrasando a viagem. Vou perguntar para ti, Marcelo, o que a moto te ensinou sobre a vida? Você Olha, responderia para nós. a moto me ensinou que o mundo é maior do que qualquer tela, maior do que qualquer... Como é que eu posso dizer? Maior do que qualquer problema. Quando você viaja, você vê que seus problemas são pequenos comparado à imensidão que você vive. Você está vivendo. E a moto me ensinou que o importante não é a velocidade, sim a constância. Por mais que você vá devagar, por mais que você não vá com a velocidade que você queria, mas você chega sempre no mesmo local que com uma moto grande chega, que uma moto pequena chega, que difere é a velocidade. E isso não serve só para motos, serve para sua vida. Não é porque alguém conseguiu algo que você não é capaz de Não é conseguir. capaz de conseguir. Justamente Toda isso. pessoa tem o seu Não tempo. podemos se basear porque fulano não consegue, eu não vou conseguir. Não adianta querer medir o seu tempo com a régua de outra pessoa.
Isso é que eu dou um conselho para vocês. E o que diferencia um motociclista de uma pessoa que apenas tem uma moto? Isso. Porque o motociclista é um espírito. Eu acho que é um pedacinho que se divide para cada motociclista. Um pedacinho do espírito que se divide para cada motociclista. É o espírito de aventureiro, é o espírito de motociclista. Porque a gente não vê a moto só como um meio de transporte, que é o diferente das pessoas que só possuem a moto para ir trabalhar, para fazer uma coisa, que não viajam de longo. A gente vê a moto como uma parte da gente. Tanto que tem muita gente que dá nome a essa moto. E eu concordo com isso. O nome da minha é Nina, homenagem à minha gatinha, que faleceu, infelizmente, mas teve comigo a maior parte da minha vida. E a partir também, como a do Shopping também tem um nome. Tem um nome também, é a Banguela. A Banguela. Porque a moto fica como se fosse fundido com a gente. Você sente a moto, você sente aquilo naquele momento. Você e a moto é um só, não são duas coisas, é uma coisa só. E um conselho que você daria para quem está começando agora? O conselho que eu dou, não adianta começar uma casa logo pelo teto. Vai começando devagar. Não precisa você fazer uma viagem de 2, 3, 4 mil logo de cara. Faça uma viagem. A minha primeira viagem foi de 280 quilômetros. A minha primeira viagem sozinho. Eu peguei a moto dia 25 de dezembro, quando eu tirei minha moto, e dia 31 de dezembro eu tirei a habilitação. E dia 2 de janeiro eu tava viajando para comemorar a moto. Isso sem fazer parte do meu motociclismo, sem conhecer. Porque eu já sentia isso dentro de mim, assim como você sente isso dentro de você. Então não precisa começar por uma viagem longa. Vá para uma viagem perto, vê que você gosta, depois você vai esticando. Até o momento que você se sentir preparado, ou que você sentir, não, agora eu consigo fazer uma viagem longa. Mas não deixa esse medo de acontecer algo que impeça de seguir em frente. Você consegue. Eu consegui, você também consegue. Cilindrada é só um número. Antes de fazer o nosso encerramento aqui, a gente tem uma coisa para te entregar. Chama aqui a produção. Obrigado, né? Assim como outros que ainda vão passar por aqui, a gente fez, né? Para caso você queira moldurar. Claro. A gente colocou os países no qual você passou, os estados também. Não sei se eu consegui, né? A arte minha, não sei se eu consegui colocar. Muito boa. Uma pequena homenagem que a Sexta do Motociclista faz para você. Muito lindo. Né? Espero que você goste. Gostei. Coloque na moldura, coloque lá na parede do seu quarto, da sala. Pra toda a vida você lembrar, cara, eu fiz isso aqui e ainda quero ir mais longe. Eu quero ir mais longe. A meta é ir até o Ushuaia. Ó, meu irmão, foi uma honra te receber aqui na Sexta do Motociclista. Poder ouvir um pouco da sua história. Se a gente pudesse, a gente ia passar a noite todinha aqui conversando, né? Podcast 2 horas. Mas infelizmente não dá. E isso prova que motociclismo, ele é muito mais que motor, ele é propósito, né? Para quem está nos assistindo aí, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo. A mensagem que eu deixo para você que está assistindo a gente é que não importa a sua cilindrada, não importa para onde você queira ir, tudo é possível. Não precisa você pegar a melhor moto, o melhor momento para você viajar. Você consegue viajar com o que você tem hoje. A minha moto foi uma Fan 160, a moto que viajou comigo também foi uma VS 300 e a outra moto que viajou, que foram 3 pessoas, foi uma Motu 110. Então cilindrada não é um problema, desde que você se bote a fazer aquilo que você quer. Vá pelo seu coração, vá pelo momento que você vai conseguir. Tenha coragem, e a coragem você cria na estrada. É isso aí. Para você que está nos assistindo, quer ser entrevistado pela Sexta do Motociclista Histórias e Aventuras, esteja presente aqui na Sexta do Motociclista, no Parque Urbano Lagoa do Mudubim. Todas as sextas acontecem nossos encontros aqui a partir das 19 horas. Só vem! Vem! Valeu, meu irmão.